Bom, pessoal, eu vou gravar aqui a aula, tá, sobre o fluxo, sobre o tape read, tá? E lembrando que ele vai servir tanto para Forex, tá, como para outros mercados, como o mercado brasileiro. Eu vou dar alguns exemplos sobre o mercado brasileiro, tá, também. Então, vai servir para os dois, tá? Então, o tape read, né, a leitura de fita, o objetivo é identificar o comportamento dos plays e tomar a decisão. Então, antigamente, ele era lido dessa maneira aqui, né, que vocês estão vendo aí na tela. Tinha esse computador e a fita era lida dessa forma. Hoje é muito mais diferente, né? Muito mais avançado. E lembrando que as telas montadas, tá, pessoal, vai de acordo com o perfil de cada pessoa, tá? Não tem a verdade absoluta, aquela que é a certa. Então, ela é montada de acordo com o que você mais se adapta, tá? No meu caso, a minha tela é bem simples. No Brasil eu não olho play, lá fora não tem play também, então não tem como olhar também, então eu já estou mais acostumado lá. Então eu não olho, também não faz muita diferença para mim, mas claro que tem gente que gosta de olhar e tem vantagem nisso. Então a adaptação é de cada um, tá? Então cada um aí se adapta à forma de como olhar o mercado. A leitura do tape, né, ela é, na verdade, que ao mesmo tempo ela é simples, ela é complexa, porque você tem que ter um tempo de tela para identificar o comportamento aí, para identificar as tomadas de decisões. Então a leitura é simples, mas é bem difícil, porque sempre está mudando o mercado, tá? O comportamento sempre está mudando. Então é bom ficar de olho, porque é o tempo de tela que vai nos dar aí um melhor rendimento na leitura do fluxo, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então o tape read, né, ou leitura de fluxo, muita gente acha que é o OFA, né, que é o indicador, o ATAS, análise técnica, e na verdade não é, né? O tape read é a leitura de mercado, né, ler o mercado e seguir com fluxo, identificar onde estão as oportunidades de negócio e tomar decisão, né? Muita gente veio me procurar como eu uso o ATAS, né, perguntando, achando que o ATAS que era, né, a ferramenta, que é o tape read, mas na verdade o ATAS é apenas a ferramenta, como no Brasil a gente tem as ferramentas de leitura de fluxo também. Então, essas ferramentas, ATA, OFA, TRID, Profit, essas ferramentas aí, né, são ferramentas para você ler, tá? Você tem que ter um entendimento do fluxo, né, identificar as oportunidades para poder tomar a decisão. Como o mercado se movimenta, né? Oferta e demanda, muita gente fala isso, né? Oferta e demanda, mas na verdade vai muito mais além disso, né? Às vezes a gente tem oferta e demanda ali no book mostrando e não tem agressão, não tem liquidez para lado nenhum, né? Então algumas coisas, informações privilegiadas, né? Os trades discricionários, né? Então quando a gente tem uma informação privilegiada, acaba movendo para um dos lados, né? Vou mostrar aqui um exemplo de oferta e demanda. Aqui eu tenho um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui no book do Brasil, né? Oferta de venda, tá? E a demanda aqui, né? Que é a compra. E a gente vê aí o preço, ele brigou muito aqui, ó, não teve liquidez, tem oferta, tem demanda, mas o preço não anda. Por quê? Porque eu preciso que alguém venha e agride, né, os níveis de preço, tanto compra como venda. Eu preciso de agressão para o preço se movimentar, e ele se movimenta através, né, pode ser informações privilegiadas, quando o cara tem informação privilegiada, ele leva o mercado para o lado que quer, tá? Ou discricionário também, que somos nós que olhamos algumas tomadas de decisões e levamos o preço para algum lugar. Então, oferta e demanda, o preço se move, na verdade, por consumo de liquidez. Eu tenho que ter o consumo de liquidez para um dos lados, para o preço poder se movimentar, tá? Depois eu vou estar explicando do book, agora é só explicar, né, esse conceito de oferta e demanda. A gente tem aqui, né, oferta na venda, né, demanda aqui também, e mesmo assim o preço fica bem lento, brigando nessa faixa de preço aí, tá? Então é só uma explicação sobre oferta e demanda. Não estou explicando sobre o book ainda, vou estar explicando mais lá na frente, ok? Então lembrando, aqui é só conceito, tá? Que eu vou estar explicando os conceitos para depois a gente estar mostrando alguma coisa na prática, tá? E a questão de ferramenta. Então, análise técnica versus fluxo de ordem. Análise técnica, você opera focado em estatística ou segue um setup, né? Pega lá, sei lá, as médias, né? A média de 9, a média cruzou para cima, eu estou comprado.
para baixo eu estou vendido. Esse é só um exemplo, tá, pessoal, de setup de estatística. Claro que tem muitos outros lá, mas eu estou só citando o exemplo aqui, tá? O fluxo de ordem é você olhar o comportamento do mercado, né? Alguns olham os plays, que não já falei, a intensidade do movimento, se estão agredindo, qual a intensidade, se estão agredindo rápido, se é lento, qual a frequência de mercado, tá? Que o mercado está trabalhando em que níveis de preço, tá? O volume negociado. Então essas coisas que a gente olha no fluxo, tá? É um pouco mais difícil, tá? Porque você precisa do tempo de tela, e esse tempo de tela, às vezes, muita gente não está disposto aí a pagar esse preço para ficar analisando a tela até ter uma leitura boa do fluxo, tá? Então a leitura de fluxo é isso, diferente ali, um pouco da leitura de gráfico, tá? E muita gente pergunta, mas eu posso juntar o fluxo com o gráfico? Claro sim, eu faço isso, eu junto também. Pode sim, tem gente que, né, os caras de fluxo, muita gente aí acha que, não leu mais gráfico, só fluxo, tá? Mas a maioria aí, até dos grandes caras que eu vejo aí, eles olham ali o gráfico e juntam os dois para ter uma melhor visualização, tá? Então dá para juntar os dois sim, dá para funcionar com os dois. O fluxo te dá uma visão muito boa de mercado ali, você consegue ter uma noção assim um pouco maior do que olhar só o gráfico, claro, mas unindo os dois vai te dar um resultado bastante bacana aí. Aqui eu vou falar um pouco de alguns conceitos, tá? De agressão. Bater, que é quando o vendedor agride o comprador, e tomar é quando o comprador agride o vendedor. Os lotes reais, que são lotes maiores do que o esperado no ativo que você opera, tá? Por exemplo, no dólar eu coloco 50, lá fora no euro eu coloco 10, tá? São lotes que eu acho interessante, tá? É claro que cada um coloca de acordo com o que aceita. Mercado de fluxo, muito lote na tela. Mercado de volatilidade, pouco lote na tela. Exemplo de mercado de fluxo, lá fora o SIP, tá? O exemplo de mercado de volatilidade, o DAX, tá? Que não tem lote na tela, outro tem bastante lote na tela, ok? Por exemplo aqui, né, eu tenho, por exemplo, aqui o comprador agride o vendedor, agride a venda, vai tomando aqui os lotes, vai tomando e o preço vai subindo. O outro exemplo de bater é o vendedor vir e agredir aqui o comprador, então tá batendo, né? Tá agredindo na venda, ó. Aqui tá comprador, tá comprando, ó. Tá agredindo ali a venda, né? O comprador e o vendedor tá batendo, tá? Então quando tá caindo ali, um exemplo mais fácil, tá caindo, tá batendo, tá subindo, tá tomando, tá, ok? Então seria mais ou menos isso para vocês entenderem, ok? Então conceito de bater e tomar, tá? Aqui é os lotes que ficam, que nem eu falei, tá? O tanto de lotes que fica por nível de preço. Isso aqui, por exemplo, no DAX, lá o índice da Alemanha, você vai ver 30, 10, 15, no máximo 40, tá? Por nível de preço. Então é um ativo muito volátil, diferente do SIP, que é um ativo que aqui você vai ver 500, 600 contratos por nível de preço, tá? Um ativo de fluxo. Então essa é a diferença de ativo de fluxo e ativo volátil. Aqui são indicadores de sentimentos, tá? Que a gente pode estar olhando, né? Que não são indicadores técnicos. Ali é o Invert, a Bloomberg, para você tá dando uma olhada nas notícias, ver que notícias que impactam, né, o ativo que você está operando, se tem alguma notícia que vai impactar, se tem alguma notícia que impactou, se tem alguma dessas coisas que são os indicadores de sentimentos, tá bom? A frequência de mercado, né, olhar quanto que o mercado está andando, por exemplo, ele cai 20 pontos, depois ele sobe 10, depois cai 20, sobe 10, tá? Variação também, que é o que eu gosto de trabalhar também. Então, são alguns conceitos de indicadores de sentimentos que a gente pode estar analisando para tomar a decisão, ok? Aqui a gente vê a microestrutura de mercado, né? Eu vou falar da microestrutura de mercado de Forex, tá? Que 4% apenas do volume são o varejo, tá? Então 96% são os grandes bancos institucionais, tá? E 4% é varejo. Então, eu estava lendo uma reportagem que o JP Morgan falou que 90%
do operacional deles são algoritmizados, né? São algoritmos, e 10% são discricionários. Então, nesse mercado tem bastante algoritmo, eu já percebi, né? Então, eu tento tomar as minhas decisões até um pouco em tempos maiores para sair do ruído, tá? Claro que você pode operar com 1 minuto, 2 minutos, 5, sem problema nenhum, tá? Eu achei interessante o 15 minutos, tá? Em gráfico temporal, ok? Ou gráfico de range, gráfico de tick, que não são temporais. Então você vai olhar a frequência de mercado. Então, só para lembrar, tá? Os 5 trilhões lá, 4% é o varejo, os outros os tubarões que tomam de conta. Aqui tem algumas coisas que eu coloquei de acordo com o recente inquérito do Banco Central Europeu. Esse é o perfil médio dos trades. Eu não vou ler, se vocês quiserem depois parar para dar uma analisada aí do perfil de trader, tá? Essa aí é a microestrutura do mercado de Forex, tá, ok? E continuando, os especuladores institucionais, né? Que são... Como eles tomam decisão, né? A maioria são em dados importantes, como taxa de juros, emprego, inflação e crescimento, né? E algumas mudanças na economia, tá? Que possa expandir essa tomada de decisão ali. Então, por isso que quando a gente vê notícia, alguma coisa que aconteceu em algum país, alguma coisa, a gente vê uma grande volatilidade, que são os caras atuando na tomada de decisão, né? Então, é sempre bom ficar ligado nisso, nessas horas. Às vezes, a maioria não opera, outros operam, né? Algumas notícias eu opero, porque eu olho o fluxo, então dou uma olhada lá e acabo operando algumas notícias importantes, ok? Então, as tomadas de decisões, os especuladores institucionais, né? Eles tomam decisões, a maioria nesse comportamento de mercado, ok? Esse aqui é um dado também que eu trouxe, tá? Dos principais bancos que tem, de acordo com a Euromoney ali, tá? Esses dados aqui não são atuais, então talvez tenha mudado, mas a fatia, na maioria ali era do JP Group, depois do JP Morgan e assim sucessivamente, tá? A fatia do mercado de Forex aí, beleza? Falando um pouco de microestrutura, pessoal, de mercado, eu queria mostrar uma coisa, por exemplo, no Brasil, como que acontece. Você manda a ordem, então a ordem vai para a bolsa, tá? Lá na bolsa, ele casa, por exemplo, eu quero comprar, ele casa minha ordem com a do vendedor, tá? Minha ordem vem para o book, tá? Minha ordem vem para o book aqui, tá? Ele casa minha ordem lá, né? Tem alguém querendo vender, tá? Então, essa ordem, depois que ela é executada, ela vem aqui para o histórico, tá? Para o histórico de negócio, a ordem foi executada, ok? E assim forma a transação, né? Então você manda a ordem, né? Essa ordem casa lá, por isso que tem a bolsa que casa as ordens, põe as ordens no book ali, tá? Casando com a do vendedor ou do comprador, tá? E essas ordens, depois de executada, vem para o histórico de negócio, tá? Então no Forex ela é diferente, tá? Como a gente tem um mercado descentralizado, tá? A gente você não consegue ver esse tipo de ordem aqui, ó, tá? No book aqui de compra e venda, que nem eu mostrei agora há pouco. Então, é diferente a forma de analisar. Então, essa é a microestrutura do mercado de Forex. É descentralizado. Lembra que eu falei que 4% são do mercado, os 5 trilhões está no varejo, que está mais ou menos por aqui, tá? E os outros, a maioria está aqui, ó, negociado entre os bancos centrais. No segundo nível a gente tem os bancos, né? Os maiores. A gente tem as ECNs, as companhias comerciais, os fundos de investimentos, que são ligados a esses bancos maiores, os formadores de mercado, né? E por último os traders ali, tá? Que são conectados a esses ECNs, tá bom? Então, por isso que a gente não tem um book mostrando aonde que está sendo negociado, porque é descentralizado. Então, minha ordem que está aqui, ela manda para cá, ele procura um provedor de liquidez para casar a minha ordem, tá? E minha ordem é executada naquele provedor de liquidez. Agora, como que eu tomo decisão, então, já que funciona desse jeito? Então, a gente olha a gente acaba olhando o mercado futuro
para tomar a decisão no mercado à vista, né? Então a gente olha o futuro, como por exemplo, euro-dólar, eu olho o futuro do euro para tomar a decisão, para ver o que está acontecendo, que é o movimento se repete no mercado à vista, tá bom? Então é assim que a gente toma a decisão, olha o futuro para operar o à vista, tá? Então essa aqui é a microestrutura do mercado de Forex, beleza? E falando um pouco de ferramentas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês do book, tá? O que é o book? O book é a intenção de oferta, a intenção de compra e venda, tá? Esse é um book do euro, tá? Onde a gente tem a oferta aqui agora de venda e de compra, tá? É uma oferta, é o book aqui do euro, ok? Então eu vou mostrar aqui o book, tá? Do euro em tempo real, é isso aqui, ó. Tá? Um book do euro. A gente pode ver aqui. Eu não olho o book no Forex, tá, pessoal? Eu não olho devido ao spread. Como o spread aqui a gente acaba tendo, né, olhado em pips lá. Eu não olho muito o book, eu olho diferente, tá? Eu olho o book no Brasil quando eu tô operando o dólar. Mas aqui no Forex eu não olho não, tá? Então esse é só um exemplo de book, que é as ofertas, né? Oferta de venda, oferta de compra, tá bom? Para ver o desbalanceamento, onde tem mais compra, mais vendas, que você pode tomar decisão. Um exemplo, às vezes aqui enche de venda, né? O cara põe 100, 200 para empurrar o preço para baixo aqui, né? Para chegar aqui ele querer tomar uma outra decisão ao contrário, tá? Então é um dos exemplos que pode estar em book ali. Eu não olho, que nem eu falei aqui no mercado de Forex, tá? Então esse é um exemplo, só para dar um exemplo de book, tá? Que é para olhar as ofertas, tá? Oferta de compra e oferta de venda. Esse outro, pessoal, é o do dólar, tá? A gente vê aqui, ó, número de oferta de venda e de compra, tá? Esse é o book do dólar. Esse é o do euro, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí de como que funciona, tá? Aqui a gente coloca algumas variáveis de máxima, mínima, abertura, fechamento, tá bom? Tem algumas coisas interessantes como o ajuste, tá? Então, mas a função do book aqui é mostrar as ofertas e demandas, o que está acontecendo, né? As ofertas saindo daqui, vem para o histórico de negócio, tá? Que é esse aqui, ó. Ok? Então, esse é o comportamento do book, né? Para que naquilo que eu falei, que nem para ele se movimentar, alguém precisa agredir ou a venda ou a compra, né? Ou tomar ou bater aqui, tá? Para que o preço comece a andar, tá? Então esse é um exemplo de book. Daí eu vou estar trazendo um exemplo de histórico, livro de ofertas, volume price, que é esse aqui, tá ok? Vou estar mostrando para vocês como que funciona, tá bom? Então, pessoal, por hoje eu vou deixar esse vídeo aí, tá? Essa primeira aula, e daí eu vou gravando as outras na sequência para ir mostrando para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito ali, tá? Conceito básico, um curso básico aí para a gente ter uma noção aí de como que funciona e tomar as decisões, tá bom? Obrigado aí, eu só peço para vocês dar um like, por favor, se inscreve no canal, porque daí eu acabo tendo mais estímulo aí para poder criar os vídeos aí para vocês, tá bom? Obrigado aí e até a próxima, pessoal.